Olá pessoal, aqui é o professor Bruno, vamos a mais um vídeo de resolução de lista de exercício. Nesse caso eu escolhi o tema República Velha, né, que compreende tanto a República da Espada, ali os anos do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, como a República Oligárquica, que é um tema bastante recorrente, não só no Enem, mas nos vestibulares. E eu vou fazer essa resolução em duas partes, tá? Esse primeiro vídeo aqui será parte de questões testes, então selecionei 7 questões, tanto do Enem como de alguns vestibulares, e depois vai ter um segundo vídeo, uma segunda parte. Se quando você estiver assistindo esse vídeo, essa segunda parte já tiver postada no YouTube, vai ter um card aqui indicando esse vídeo, tá? Se não, ativa aí as notificações, né? Se inscreva no canal para ficar sabendo quando esse vídeo entrar no ar, você receber lá um aviso e aí continuar os seus estudos, beleza? Fora isso, eu vou pedir para vocês colocarem aqui na descrição do vídeo, nos comentários, que outros assuntos vocês gostariam de ver abordados aqui numa lista específica, tá? Que tópicos, que temas você tem mais dificuldade, que seria legal você ver abordado aqui nesse canal, tá? Fora isso, eu vou pedir para você dar o seu like, indicar esse canal para os seus amigos que também estão se preparando para o Enem e para os vestibulares, tá? Se inscrever aqui e ativar as notificações. Bora lá para a resolução, lembrando que o link para a lista está aqui na descrição do vídeo e o primeiro exercício é um exercício do Enem de 2018, ou seja, uma prova aí relativamente recente, tá? Que traz artigos, né? 2 artigos, na verdade, do Código Penal, né, dos Estados Unidos do Brasil, né, de 1890. Então, aqui já um primeiro tópico importante, tá? Comum, não só no Enem, mas em vários exames vestibulares, a gente vê fragmentos de legislação sendo comentados, sendo debatidos, confrontados às vezes, né? Duas peças de legislação de épocas diferentes, mas aqui nós temos um trecho que fala dos crimes contra a saúde pública. Então, olha que interessante, né? Enem 2018, antes da pandemia, mas parece algo meio premonitório isso aqui, né? Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer um de seus ramos, a arte dentária ou a farmácia. Praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo leis e regulamentos. Então, é crime essas práticas curativas realizadas por quem não estiver habilitado segundo leis e regulamentos, ou seja, essas profissões elas eram regulamentadas e a prática ilegal delas era crime. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno e externo, sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Tá? Isso aqui, inclusive, é previsto ainda hoje, né, nos códigos de lei brasileira, que seria quase que a charlatanice, ou seja, propor curas mágicas, né, enganar as pessoas, exercer ilegalmente a medicina, prescrever medicação, por exemplo, sem eficácia ou baseado em crendices populares que não têm qualquer tipo de suporte médico. Então, aqui ele está regrando a medicina, as práticas de cura e criminalizando, né, o exercício dessas práticas fora dos parâmetros legais. Vamos lá. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava, alternativa A negligência das religiões cristãs sobre as moléstias. Bom, pessoal, aqui no fragmento, aqui no texto, a gente não está estabelecendo nenhum tipo de relação entre religião, né, percepção das religiões, especialmente das religiões cristãs, e doenças. Então, não tem esse elo, é impossível fazer essa associação aqui. Então, a alternativa A, a gente já deveria descartar de cara. B, desconhecimento das origens das crenças tradicionais. Mas o que está em discussão aqui não é a origem dessas crenças tradicionais, mas sim como a legislação compreende o exercício das práticas de cura fora dos regramentos oficiais. Se isso vem de uma crença tradicional, de um charlatanismo recém-inventado, de um oportunismo, isso não vem ao caso, não é isso que está em discussão aqui. Então também não poderia ser a alternativa B.
Item C. Preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Aqui, especialmente para a galera que vai fazer área de biológicas, né? Vamos lá, o que é alopático, né? Vocês sabem, mas para quem não da área, alopatia é a medicina baseada em medicamentos, tá? Ou seja, nos tratamentos farmacológicos, via preparações feitas por farmacêuticos, contrastando, por exemplo, com a medicina popular, que era baseada, por exemplo, em chás, infusões, em tratamentos ligados aí a essas práticas mais simples, né, e passadas ali pela tradição. Se a gente for olhar o tipo de lei que está aqui, ela evidencia o seguinte, que provavelmente, né, havia uma predileção da população pelos tratamentos da medicina popular. E o que a lei está tentando fazer? Impor proibições a essas práticas como meio de consagrar a medicina científica. Então aqui a alternativa C está incorreta. Tá? Alternativa D. Abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. Mas aí, de novo, se houvesse esse abandono pela comunidade, a legislação não ia precisar reforçar isso. Por quê? Porque a legislação ela existe para coibir ou regrar comportamentos existentes e não comportamentos já abandonados. Então, vamos pensar numa coisa óbvia, né? Eu não preciso ficar me preocupando hoje em estabelecer, por exemplo, regramentos sobre estacionamento de carruagens no centro da cidade. Por quê? Porque isso, a prática se abandonou, não existe. Então, não é uma preocupação do legislador ficar tratando desse assunto. Tá? E aí restava a alternativa E. Condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Sim, porque o que a gente está vendo nessa série de regramentos é basicamente, olha, as práticas populares de cura elas existem, mas o governo republicano, e aí temos que lembrar que é positivista, que é pautado por uma visão cientificista do mundo, vai dizer, não, essas práticas são primitivas, são anticientíficas e elas devem ser abolidas da sociedade. Como é que a gente faz isso? Impondo por meio de regramento. Então, aqui na questão do Enem, era a alternativa E, o gabarito correto, né? E aí, passando para a próxima questão, que é também uma questão do Enem, mas do Enem de 2017, temos o seguinte, ó. O Instituto Popular, de acordo com o exame da razão, fez a figura do Alferes Xavier, o principal dos inconfidentes, e colocou seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, nossa estima aqueles outros, eram patriotas. Mas o que se ofereceu para carregar com os pecadores de Israel, o que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado, esse tem que receber o prêmio na proporção do martírio. Ganhar por todos, visto que pagou por todos. Tá? Isso aqui é um trecho de uma crônica do Machado de Assis, publicado no jornal Gazeta de Notícias, em abril de 1892. Então, vamos lá. Primeiro fazer um grande parênteses aqui. Tiradentes, né, personagem da Inconfidência Mineira de 1789, é elevado à condição de herói nacional pelo movimento republicano. Por quê? Primeiro, Tiradentes é líder de um movimento que tem elementos republicanos. Tá? Então ele é visto, né, em retrospecto, como o primeiro grande líder, ou o primeiro grande defensor da República, tá? Que só viria a ser instaurada exatamente um século depois da Inconfidência Mineira, em 1889. E aí pega-se o gancho desse personagem para fazer o quê? Deslocar, por exemplo, dos republicanos do século XIX, né, o movimento, e dizer, olha, isso aqui é uma causa muito mais antiga, isso aqui é uma causa que já permeava outros movimentos, nós só consolidamos isso. Outra coisa que é interessante é pensar que a figura do Tiradentes ela é uma figura muito mais popular do que a figura do Deodoro da Fonseca, dos outros envolvidos no movimento republicano. Por quê? Porque tem a questão do martírio, da morte, tem a questão de ser um homem que
a gente consegue construir uma memória que associa Tiradentes muito mais a camadas médias e populares do que, por exemplo, a elite representada ali pelos marechais da Proclamação da República. Então ele era um personagem interessante para ser colocado ali em destaque. Tanto que aí cria-se o feriado, né, em homenagem a Tiradentes. Inclusive, por exemplo, no Rio de Janeiro, o prédio construído para ser a primeira Câmara, né, o primeiro prédio que é construído para ser Câmara dos Deputados da República, né, construído com essa finalidade, é o Palácio Tiradentes. Né, olha a homenagem, né, óbvia. E aí vamos lá, no processo de transição para a República, a narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associa. Bom, o que ele está associando ali? Ele está associando a figura do alferes, né, do Tiradentes, a elementos do cristianismo, porque ele fala, né, da cruz, né, do martírio, ou seja, ele faz essa aproximação da figura de Tiradentes com a figura de Cristo, aquele que morre pelos outros, né, aquele que morre pelos seus seguidores. Isso também é reforçado, por exemplo, naquelas pinturas, né, Tiradentes esquartejado do Pedro Américo, né, esse tipo de obra que faz essa menção entre a figura do Cristo e a figura do Tiradentes. Então, olha lá, redenção cristã e cultura cívica. Bom, redenção cristã, a questão do martírio religioso. Cultura cívica, porque o personagem, né, ele é elevado à condição de herói cívico do Brasil. Então, aqui no caso, a alternativa A está correta. Vamos ver as outras, né? Nós temos aqui no item B, veneração aos santos e radicalismo militar. Mas ele não está exaltando um radicalismo militar, então não é exatamente isso. A questão dos santos, você pode associar, né, essa ideia da santidade à visão que se faz do Tiradentes, mas não é isso. C, apologia aos protestantes e culto ufanista. Mas o protestantismo não está sendo exaltado aqui, né? Isso aqui é feito dentro de uma cultura predominantemente católica. Então, não pode ser. D, tradição messiânica e tendência regionalista. Ó, a parte do messianismo está correto, essa ideia de ver nesses personagens históricos, né, grandes salvadores e pessoas que encarnam ali capacidades, né, e uma moral elevadíssima, mas não há uma tendência regionalista. Por quê? E aqui um novo parênteses. A Inconfidência Mineira propunha uma independência republicana regional, só para a região mineradora, ali a região da Estrada Real. Mas a memória, a narrativa histórica sobre esse movimento acaba transformando os objetivos da Inconfidência de fato em algo que nunca foi, que é a ideia de uma independência completa do Brasil e uma adesão à ideia republicana. Mas isso é uma construção posterior, não era algo dos Inconfidentes. Só que não é o que o Machado de Assis está alertando aqui. Ele não está falando, olha, mas o Tiradentes não é um herói nacional, ele faz parte de um movimento regionalista. O Machado de Assis não faz isso, por isso que não pode ser a alternativa D. E aí, representação eclesiástica e dogmatismo ideológico. Bom, mas não há uma representação eclesiástica porque isso não vem do clero, não é isso que está sendo feito, tá? E dogmatismo ideológico, você até poderia falar, bom, isso é parte, né, dessa ideia positivista, patriótica e tal, mas também seria um pouco de exagero. Então aqui na questão 2 é a alternativa A, né, por esses elementos aqui que eu apresentei. Só pedir desculpa pela minha voz, que deve estar falhando, né? Estou me recuperando aqui de uma certa dor de garganta, né? Mas vamos para o 3. Entre os mecanismos que sustentavam o regime político da Primeira República Brasileira, pode-se citar. Bom, aqui é uma questão de primeira fase da Unesp, né? Questão bem direta, não tem texto de apoio, não tem imagem, não tem nada. Eles simplesmente vão na onda de dizer o seguinte, olha, quando a gente pensa a Primeira República Brasileira, que é a República Velha, né? A República Oligárquica, que elementos vêm na sua cabeça? E aí você já tem que invocar aqueles elementos básicos, né? Coronelismo, troca de favores, voto de cabresto, manipulação eleitoral, né? A ideia de eleições ali do café com leite. Então, é com esses conteúdos que você tinha que articular. Então, é uma questão conteudista da Unesp.
Vamos lá. A Constituição que restringia aos chamados homens bons o acesso aos principais postos do Poder Executivo e Legislativo. Bom, aqui o problema é o termo homens bons. Pessoal, homens bons é um termo que se aplica lá ao período colonial brasileiro para descrever os colonos que poderiam fazer parte das câmaras municipais nas vilas do período colonial, que eram basicamente o quê? Homens brancos católicos, ou seja, de origem portuguesa, proprietários de terra e escravos. Mas esse termo não se aplica à Constituição da Primeira República, tá? Então, aqui é uma pegadinha, não tem isso. B. Política de compromissos, que vinculava os sindicatos de trabalhadores urbanos ao Ministério do Trabalho. Só que, pessoal, política de compromisso ou estado de compromisso é algo típico da era Vargas, tá? E sindicato de trabalhador vinculado ao Ministério do Trabalho também é algo típico do momento ali do governo do Vargas, tá? Até porque no final do século XIX e primeiras décadas do século XX, o movimento sindical não era relevante. E outra questão, Ministério do Trabalho só existe a partir da chegada do Vargas à presidência em 1930. Então tá tudo errado aqui, tudo anacrônico, tudo fora de contexto. Alternativa C, política do café com leite. Opa, aí já alerta, ó. Café com leite, sim, faz parte da República Velha, né, da República Oligárquica. Mas vamos ver a segunda parte. Que proibia candidaturas eleitorais de representantes dos estados do Sul e Nordeste. Só que isso não é a definição de café com leite. Café com leite é um nome que se dá para os arranjos políticos entre a elite paulista e a elite mineira para lançar candidaturas únicas. Né? Apoio mútuo dessas elites a um único candidato. Não é proibição de candidaturas de oposição. Então, tá errado. O termo se liga ao período, mas a definição está completamente errada. D. Política dos governadores. Opa, essa também, né, que tem a ver com a troca de favores entre governadores, coronéis, governadores e presidente da República. Que articulava a ação do governo federal aos interesses das oligarquias locais. Pode ser. Vamos ver a última. Reforma política que eliminou o voto censitário, que é por renda, né? E instituiu o sufrágio universal nas eleições parlamentares. Mas está errado, tá? Vamos por partes. O voto censitário existiu somente durante o Império, mas antes da proclamação da República ele já tinha sido substituído pelo critério do voto por alfabetização. Outra coisa, sufrágio universal, ou seja, todo mundo vota, pressupõe que mulher vota, e mulher só passou a votar definitivamente no Brasil a partir da Constituição de 1934, tá? Foi instituído o voto feminino no Código Eleitoral de 32, mas na Constituição só entra na Constituição de 34 da era Vargas. Então, vamos lá, política dos governadores, né? Alternativa D, alternativa correta. O que é a política dos governadores? Os governadores dos estados se articulavam com o presidente da República. Para quê? Para garantir que nas eleições que eram organizadas em nível estadual, fossem eleitos, por exemplo, deputados federais, senadores, comprometidos em apoiar o presidente. Em troca por essa lealdade, né, que na verdade era uma grande manipulação de votos, o que acontecia? O presidente da República dava vantagens aos estados aliados ao seu governo. Então, é isso, né? Política dos governadores é uma grande troca de favores entre governadores e presidente da República. E aí, para manipular as eleições, os governadores também, né, estabeleciam trocas de favores com os líderes locais, ou seja, com os coronéis. Então, alternativa D aqui no nosso terceiro exercício. E aqui no quarto, nós vamos chegar numa questão da Unicamp, né, que tem um texto que dizia o seguinte: a denominação república oligárquica é frequentemente atribuída aos primeiros 40 anos da República no Brasil. Coronelismo, oligarquia, política dos governadores fazem parte do vocabulário político necessário ao entendimento desse período.
Então, né, de novo, esses saberes gerais. Deixa eu só passar aqui para as alternativas, né? Resolvi deixar todas juntas aqui na mesma página. Relacionando os termos denunciados, a chamada república oligárquica pode ser explicada da seguinte maneira. Então vamos lá. Só lembrando que a Unicamp só tem 4 alternativas, né? A. Os governadores representavam as oligarquias estaduais e controlavam as eleições, realizadas com voto aberto, e isso sustentava a República da Espada, na qual vários coronéis governaram o país, retribuindo o apoio político dos governadores. Então, vamos por parte. Sim, os governadores de cada estado representavam a oligarquia do estado. O que é essa oligarquia do estado? O setor econômico dominante. Tá? Em São Paulo, Minas, Rio, cafeicultores, mas, por exemplo, em vários estados do Nordeste são oligarquias ligadas à cana-de-açúcar. No sul do Brasil existem elites ligadas à pecuária, ao tabaco, a outros gêneros. Tá? Na Bahia tem uma oligarquia poderosíssima ligada ao cacau, na região de Ilhéus. Então, normalmente, os governadores do estado eram membros dessas oligarquias ou eram pessoas que os representavam. Tá? Eram oriundos ali de algum arranjo que representava essas oligarquias. Está correto, porque eles manipulavam realmente as eleições. O problema está no termo República da Espada. Por quê? Porque a República da Espada compreende só o período do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto. Só que o Deodoro da Fonseca, que assume provisoriamente em 1889 e é eleito em 1891, depois renuncia, por isso que o Floriano assume, eles não foram eleitos pelo voto da população, eles foram eleitos por uma eleição indireta na Câmara dos Deputados. Então, não é um sistema de sustentação da República Oligárquica, é um sistema de sustentação da República da República da Espada, mas é um sistema de sustentação da República Oligárquica. Isso aqui. E aqui também tem um outro problema. Coronel, no dicionário da República Velha, não é uma patente militar. Coronel é um termo que a gente usa para designar o poderoso local, o fazendeiro local. E essa questão, todas as alternativas que estão incorretas, fazem de alguma forma o vínculo entre o termo coronel e a patente militar, o que está errado. Tá? Então não pode ser a alternativa A. B. Diante das revoltas populares do período que ameaçavam as oligarquias estaduais, certo, né? Canudos, Contestado, outras rebeliões, os governadores se aliaram aos coronéis para que chefiassem expedições militares contra as revoltas, garantindo a ordem em troca de maior poder político. Olha lá, de novo, né, nesse item B, você faz uma relação entre coronel e expedição militar. Mas não é, coronel que é um fazendeiro, não é um militar. Então tá errado. C. As oligarquias estaduais se aliavam aos coronéis que detinham poder político nos municípios. Estes fraudavam as eleições, assim, os governadores elegiam candidatos que apoiariam o presidente da República e este retribuía com recursos aos estados. Tá certo, é essa a hierarquia de relações que existe. Pessoal, quando a gente fala de compra de voto na República Oligárquica, tenha em mente que ninguém compra voto do eleitor. Isso daria muito trabalho, não funciona assim. Se comprava voto do coronel. O coronel tinha um poder de manipulação sobre o eleitorado por conta das várias relações de paternalismo, das relações de dominação econômica, das relações até de violência contra essa população. E aí a gente tem que lembrar que o voto nessa época ele não é secreto, né? Havia muita fraude eleitoral, muitas vezes protagonizada por esses coronéis. Então, assim, os políticos, os governadores, os candidatos à presidência, eles negociavam essa compra de voto com essas figuras, com esses coronéis. E esses usavam o seu poder para quê? Para manipular a eleição, para manipular o eleitor, para induzir o voto naqueles interessados na vitória ou simplesmente para fraudar eleições. Então, aqui nós temos a resposta correta, que é o item C. Tá? Mas vamos ver aqui a D.
para tirar qualquer dúvida que você possa ter. Os governadores, excluídos da política do café com leite, se aliaram às oligarquias nordestinas a fim de superar São Paulo e Minas Gerais. Essas alianças favoreceram uma série de revoltas chefiadas por coronéis que comandavam bandos de jagunços. Só que aqui no item D, de novo, ele faz essa associação como se coronel também fosse um fenômeno exclusivamente nordestino. Mas não é. Vamos parar para pensar o seguinte: se a gente caracteriza a república oligárquica como uma república pautada pelo coronelismo e, durante a república oligárquica, quem mais se beneficiou da política foi a elite de São Paulo e de Minas Gerais, é porque eles eram os grandes coronéis. Né? O coronelismo não é um fenômeno associado só àquele Nordeste dos romances do Jorge Amado, não é isso. Né? O coronelismo ele é uma prática, independe daquela caricatura do coronel que aparece nesses romances. Então aqui na questão da Unicamp era a alternativa C. E aí seguindo nós temos outra questão da Unicamp, tá? De 2016, um tema muito recorrente na Unicamp, tá? Que é a questão da Belle Époque, a questão da reforma urbana do Rio de Janeiro, das modernizações da cidade. E aí nós temos: o Rio civiliza-se, eis a exclamação que irrompe em todos os peitos cariocas. Temos a Avenida Central, a Avenida Beira-Mar, o nosso Campos Elíseos, né? Que é a Champs-Élysées de Paris. Né? Estátuas por toda parte, cafés, confeitarias. Um assassinato por dia, um escândalo por semana, cartomantes, médiuns, automóveis, autobus, autores dramáticos, grande monde, demi-monde, enfim, todos os apetrechos das grandes capitais. Então, quer dizer, que o autor ele está satirizando, né, o crescimento do Rio de Janeiro, dizendo: olha, temos tudo, todas as maravilhas e os problemas, né, das grandes cidades. A partir do excerto que se refere ao período da Belle Époque no Brasil, no início do século XX, é correto afirmar que o Rio de Janeiro procurava apagar aspectos da época do Império e impulsionar a cultura francesa, renegada por Dom Pedro II. Aí é que tá, de fato a reforma urbana do Rio de Janeiro tinha como objetivo apagar a antiga cidade, que tinha aspectos coloniais e aspectos também ligados à monarquia. Isso passa inclusive pela alteração dos nomes de vários lugares públicos. Porém, o processo de modernização e de reforma urbana da cidade, inspirado sim na reforma urbana de Paris, é algo do Segundo Reinado. Dom Pedro II não negava essa influência parisiense, francesa. Ele estimulava isso. Então é por isso que o item A está errado. B. A cidade expressava as contradições de um processo de transformações urbanas, sociais e políticas nas primeiras décadas da República. Pode ser, né? Essa contradição. Olha, nós temos esse progresso todo, mas nós temos problema. Um assassinato, um escândalo. Ou seja, tem coisas boas e ruins. Pode ser uma boa resposta. C. Os costumes franceses eram elementos incorporados pela sociedade carioca como sinônimo da modernização republicana obtida pelo tenentismo. Bom, mas tenentismo é um movimento político de oposição à república oligárquica que ganha corpo na década de 20. E esse artigo aqui da revista Fonfon é de 1907. Então isso aqui não pode ter a ver com o tenentismo. É anacrônico. Tá? D. A modernização representou um processo de exclusão social e cultural. Tá certo? Nesse ponto, né? Porque você vai ter o fim dos cortiços, né? A expulsão de várias populações, grupos sociais do centro do Rio, né? A gentrificação. Mas, olha a segunda parte. Patrocinado pelo governo francês que financiava obras públicas e impunha produtos franceses à população brasileira. Não, isso não é obra do governo francês, isso é uma decisão das nossas elites políticas, não tem nada a ver com imposição, né, feita pelo governo francês. Então aqui a alternativa correta seria a alternativa B, tá? As contradições desse processo. Na sequência temos mais uma questão da Unesp, em 2018, que vai dizer o seguinte: entre as manifestações místicas presentes no Nordeste brasileiro, no final do Império e primeiras décadas da República, identifica-se. Bom, aqui a gente tem a questão, por exemplo,
do messianismo, né? Ligado ali ou à figura do Antônio Conselheiro, no caso de Canudos, figura do Padre Cícero, né, na revolta do Juazeiro, outras lideranças religiosas também que fazem parte disso. Então vamos ver. Pregações do padre Ibiapina, relacionadas à defesa do protestantismo calvinista e à literatura de cordel que cantava os mitos e lendas da região. Bom, nós não temos pregações de protestantes calvinistas no Nordeste, né? O que nós temos no Nordeste nessa época é um catolicismo lido por uma matriz de cultura popular que associa, né, as figuras ali das rezadeiras, né, dos homens bentos, né, desse tipo de folclore em torno dessas figuras, mas é uma visão popular de elementos do catolicismo, não do protestantismo. B. Cangaço, que realizava saques a armazéns para roubar alimentos e distribuí-los aos famintos. E o coronelismo com suas práticas assistencialistas. Bom, aqui o grande problema é ver o cangaço como esse tipo de Robin Hood, né? O cangaço não pode ser reduzido a isso, né? O cangaço, ele também protagonizava violência contra as populações mais humildes. Alguns bandos de cangaceiro, inclusive, atuavam a mando de coronéis em guerras contra outros coronéis. Então, assim, cangaço é um movimento muito mais complexo do que essa ideia de um Robin Hood que roubava dos armazéns, roubava dos coronéis para distribuir benesses aos famintos, né? Isso aqui é um exagero completo. Alternativa C, liderança do padre Cícero, vinculada à dinâmica política tradicional da região e ao movimento de Canudos, com características de contestação social. Bom, vamos lá. O padre Cícero, né, ele é um líder religioso, mas que atua em favor da manutenção do poder dos coronéis. Então, ele é uma figura de apelo popular, mas que tem como prática política, né, um conservadorismo dessas figuras do coronelismo. Já Canudos tem uma questão de contestação, por quê? Porque nós estamos falando de um movimento messiânico, um movimento de camadas pobres da população que tomam terras. Ou seja, há uma contestação, talvez em alguma medida não tão clara para os participantes, mas há uma contestação clara da estrutura social, tá? Então, por isso que seria mais conveniente aqui a alternativa C. Além dessa, vamos ver as outras duas. Peregrinação de multidões a Juazeiro do Norte para pedir graças aos padres milagreiros. E a liderança messiânica do fazendeiro pernambucano Delmiro Gouveia. Não, inclusive a peregrinação a Juazeiro do Norte se dá em torno da figura do padre Cícero. Tá? Não são padres milagreiros, é só um, o padre Cícero. E a ação catequizadora de padres e bispos ligados à Igreja Católica e a atuação do líder José Maria, que comandou a resistência na região do Contestado. Só que o Contestado é um movimento no sul do Brasil, que tem características messiânicas de liderança religiosa, mas não é no Nordeste, né? E a questão era muito específica sobre o Nordeste, por isso, alternativa C. E nosso sétimo e último exercício, né? De um vestibular que eu gosto muito, né? Vestibular da UERJ, da Estadual do Rio de Janeiro, né? Um abraço, se você é do Rio de Janeiro, deixa aí nos comentários, né? Eu comento bastante prova da UERJ porque eu prestei, né, vestibular da UERJ no ano que eu passei. Inclusive eu não consigo falar UERJ sem o sotaque do Rio. O seguinte, o Rio é a cidade paradoxal, a 50 metros do Teatro Municipal, a 20 metros do Palácio de Belas Artes, a 15 metros de uma grandiosa biblioteca e do Supremo Tribunal de Justiça, podem ver-se cabras pastando na encosta do Morro do Castelo. Né? Obviamente, isso daqui é um artigo da Revista da Semana, de 1920, quando o Rio de Janeiro ainda era capital federal, e aí ele está falando do paradoxo, né? Quer dizer, você tem todas essas coisas ligadas à modernidade, ao poder político, mas você tem cabras pastando, ou seja, uma coisa meio bucólica e rural. O momento presente é de ação, porque o essencial é dar à cidade o asseio indispensável, terminar as obras de embelezamento desta cidade, na qual a natureza encarregou-se de formar o quadro mais lindo que seria possível imaginar-se, pôr em prática outros melhoramentos que permitam melhorar o que a arte humana não tem conseguido pôr à altura da beleza natural. Carlos Sampaio, que era o
prefeito, né? Discurso da posse em junho de 1920. Então vamos lá. Entre 1900 e 1930, a cidade do Rio de Janeiro sofreu reformas urbanas e ações de intervenção promovidas pela administração municipal, dentre as quais se destacou o arrasamento do Morro do Castelo na gestão do prefeito Carlos Sampaio. Com base na análise dos textos, a realização do arrasamento atendia a seguinte diretriz de governo. Bom, para quem não sabe, né, embora seja uma coisa que eu falo muito em aula, né, o Morro do Castelo ele foi demolido. O arrasamento do Morro do Castelo é a demolição do Morro do Castelo, empreendida pelo prefeito Carlos Sampaio. Tá? Ele foi derrubado a jatos d'água e a terra que desceu do Morro do Castelo foi utilizada para fazer um aterramento. Então, se você hoje vai ao centro do Rio de Janeiro, o lugar onde era o porto do Rio de Janeiro hoje é uma praça, em frente ao Paço Imperial, né, o lugar do desembarque da família real portuguesa. O mar está a metros além desse ponto porque houve esse aterramento. Na verdade, vários pontos do litoral da cidade do Rio de Janeiro foram aterrados, né? Você tem o aterro do Flamengo, você tem esse aterro ali no centro, você tem outros pontos em que houve esse tipo de intervenção, né? No texto aqui da posse do Carlos Sampaio, ele fala de asseio, ou seja, são aquelas práticas do sanitarismo, né, que vai justificar como sendo necessário para a higiene, para o combate às epidemias, medidas como, por exemplo, a demolição dos cortiços, a demolição do Morro do Castelo, né, o alargamento das avenidas, né, toda a modificação do Código Sanitário da cidade e, inclusive, a obrigatoriedade da vacina, né, que gera a rebelião em 1904. E aí vamos ver aqui as alternativas. Planejamento de espaços populares integrando a área central. Não há planejamento de espaços populares, o que a gente vai observar uma elitização, né, do espaço urbano do centro do Rio, inclusive com despejo dessa população. E aí a gente sempre faz a associação entre esse processo e o surgimento das favelas, né? Ou a favelização do Rio de Janeiro, né? A popularização das precárias moradias em encostas, né? B. Expansão da rede de transportes articulando a região metropolitana. Também não é essa a meta. O Carlos Sampaio não justifica a demolição do Morro do Castelo como sendo necessária a integração da rede de transportes. C. Racionalização da ocupação urbana subordinando as condições ambientais. Muito pelo contrário, submeter o ambiente aos interesses da ocupação urbana. Por quê? Porque você tem um morro, que é algo da natureza. O que você faz? Você vai lá e derruba o morro. Né? Então, quer dizer, você submete a geografia, a natureza do lugar aos interesses do poder público, interesses da ocupação urbana. D. Modernização de logradouros públicos adequando-os a propostas sanitaristas. Sim, isso daqui fica evidente no termo asseio, tá? Na fala do Carlos Sampaio. Ou seja, você vai modernizar os lugares públicos para adequá-los a essa proposta sanitarista, né? De higienismo, de limpeza, né? Aí, tanto no sentido óbvio da palavra, como nesse sentido social, preconceituoso, né? Bastante opressivo dessas políticas. Então, aqui a questão da UERJ era a alternativa D. E aqui eu vou deixar ao lado o link para outras listas de resolução e reforço aquele pedido do começo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e coloca aí no campo dos comentários que outro tópico você gostaria de ver numa lista abordada aqui no canal, que assim que possível eu faço um outro vídeo. Também, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí o seu comentário que eu respondo assim que eu ler ele, beleza? Um abraço e até o próximo.